Olá, meu nome é Marcos Ticianelli, sou professor de Direito Penal na cidade de Londrina, no Paraná. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite da coordenação do Congresso Nacional do Direito Penal, que é promovido pela Faculdade de Santo Agostinho da cidade de Montes Claros. E agradecendo o convite também, reforço a ideia de que é louvável essa iniciativa da instituição em promover um congresso nesse formato, nesse modelo, que hoje, com as informações tecnológicas, com o avanço das informações tecnológicas, definitivamente é um modelo que veio para ficar. Então, é uma satisfação bastante grande esse convite e de poder participar de um evento dessa magnitude e nesse modelo que foi proposto. Basicamente, o Congresso tem como finalidade analisar questões várias inerentes à crise do sistema prisional. A crise do sistema prisional ele é um tema debatido em várias esferas, desde as mais técnicas em relação aos tribunais de justiça, as mais científicas na doutrina e, por que não dizer também, é muitíssimo debatido em todas as esferas sociais. Porque todos nós, cidadãos, de uma forma ou de outra, acabamos sendo influenciados ou sentimos os efeitos inerentes aos problemas dessa chamada crise do sistema prisional brasileiro. Podemos, se é que possível, delimitar essa questão numa certa sensação de insegurança que todos nós temos, numa sensação de medo que todos nós temos em razão de toda essa crise que vive o sistema penitenciário e que diz respeito às pessoas que encontram-se aí privadas de liberdade. O fato é basicamente um só. Nós estamos diante de um grande problema que merece uma solução. E, nem poderia ser diferente, estamos buscando essas soluções. As formas de se tentar resolver essa crise no sistema penitenciário passa por várias esferas. Passa por entidades civis, passa por entidades organizadas. A igreja, de certa forma, participa com pastoral carcerária, de atividades para melhorar essa questão inerente a essa crise. Passa pelo trabalho da jurisprudência ou da propriamente dita atuação do judiciário diante dessa crise do sistema prisional. Então, o que não faltam são alternativas de se tentar melhorar essa questão. E uma das alternativas que mais nos interessa é, de fato, a alternativa legal. Não que necessariamente, e é preciso deixar muitíssimo claro, não que necessariamente a alteração de leis vai resolver todos os problemas, e está muito longe disso. Esses problemas são resolvidos, em verdade, muitas vezes com uma política criminal bastante intensa, bastante séria, com um trabalho bastante longo, porque não é um problema que se resolve a curto prazo, definitivamente não é um problema que se resolve do dia para a noite. E nesse contexto de, a longo prazo, encontrar um caminho de como resolver esse problema, é inevitável que tenhamos que partir de uma premissa que é definitivamente a principal de todas elas, que é o respeito que nós temos que ter aos princípios constitucionais de garantia. Basicamente, precisamos identificar qual é a previsão constitucional do sistema penitenciário que deve existir no Brasil. Não há outra forma de legislar ou de trabalhar para se resolver a crise do sistema prisional se não for atendendo aos caminhos e às orientações que são repassados pela Constituição. Num primeiro momento, é preciso, de forma muito rasa, na verdade, muito rápida, é preciso partir da ideia de que a atual Constituição brasileira de 1988, caracterizada, entre outros fatores,
mas principalmente caracterizada pela modificação do sistema político regido à época, antes da Constituição, e partindo para um sistema democrático constitucional, um sistema de direito constitucional, como é que essa Constituição passou a encarar a forma que a penitenciária e o sistema de cumprimento de pena tem que ser no Brasil. E não é exagero, talvez, dizer que boa parte dessa crise, e não somente, mas boa parte dessa crise do sistema prisional certamente vem de um certo desrespeito, vem de uma certa desconsideração de premissas que são extremamente básicas, premissas essas previstas na Constituição Federal e que definitivamente estão sendo ignoradas não só pelo legislador, mas também pelo poder público no que diz respeito às políticas criminais públicas de como lidar com essa questão. Em outras palavras, partindo de uma premissa bastante básica, seguir a Constituição talvez seja o caminho que nós temos que ter para começar a melhorar essa questão. Não adianta nos afastarmos daquelas que são as premissas constitucionais, porque isso definitivamente vai nos levar a um caminho bastante árduo e um caminho nefasto, muitas vezes com um tempo muito grande para se voltar a um estado de harmonia, a um estado de equilíbrio. Então, quanto antes nos conscientizarmos de que a Constituição é verdadeiramente o caminho sólido a ser seguido, melhor será para toda a estrutura do sistema prisional. Mas, enfim, quando falamos em direito penitenciário, quando falamos em pessoas privadas de liberdade, imediatamente nós já podemos dividir essa questão em dois grandes núcleos, que são os núcleos de direito material, de direito penal propriamente dito, e também de direito processual, do processo penal. Não vamos aqui nesse módulo, nesse curto módulo, não vamos nos enveredar aí para as questões de processo penal. Não vamos analisar princípios de processo penal. Nós vamos nos ater a algumas questões inerentes ao direito material, ao direito penal, aos chamados princípios penais de garantia. E a Constituição estabelece uma série de princípios penais. Uma quantidade bastante grande. Podemos rapidamente exemplificar legalidade, culpabilidade, proporcionalidade, intervenção mínima, adequação social, são vários os princípios penais. Mas existem alguns princípios que, de alguma forma, direta ou indiretamente, eles acabam influenciando nessa questão de direito penitenciário, dessa questão da crise do sistema prisional brasileiro. E dentre esses princípios, para esse módulo, nós acabamos elegendo alguns que merecem um certo destaque. E dentre esses princípios, nós temos o primeiro deles como sendo o princípio da dignidade da pessoa humana, o segundo deles como sendo o princípio da humanidade, o terceiro deles como sendo o princípio da intervenção mínima e o último deles como sendo o princípio da individualização da pena. Vejam bem, podem até existir outros princípios que de alguma forma podem influenciar nessas questões prisionais. Mas hoje aqui, para este objeto de análise, esses serão os 4 princípios que nós vamos abordar. E vamos começar pelo primeiro, e por que não dizer principal deles, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana, eu não posso dizer que ele é melhor ou maior que outros princípios constitucionais, até mesmo porque princípios que são de natureza constitucional já se encontram naturalmente no mesmo patamar. Eles são constitucionais e não podemos, veja bem, estabelecer uma hierarquia, já que eles se encontram nesse patamar, nesse contexto de princípio constitucional. Mas, sim, podemos dizer que o princípio da dignidade da pessoa humana certamente antecede
os demais princípios. Entre as suas características, a dignidade da pessoa humana, ela se apresenta na Constituição Federal, no seu artigo 1º, inciso 3º. Veja, trata-se de um princípio expresso da Constituição, tendo no seu artigo 1º da Constituição, no seu inciso 3º, a previsão específica de que o Estado Democrático de Direito será regido, entre outras considerações, pela dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, ele é um princípio, veja bem, constitucional penal. E existe uma diferença entre dizermos um princípio constitucional penal e um princípio penal constitucional. Porque, veja, o princípio penal constitucional é aquele princípio que só se presta para o direito penal e que tem guarida constitucional. Mas é uma principiologia, é uma orientação que só serve para o direito penal. Já o princípio constitucional penal, ele é um princípio constitucional que serve para todos os ramos do direito, inclusive o direito penal. Serve para todos os demais ramos também. E nem poderia ser diferente. O princípio da dignidade da pessoa humana se presta para orientar todos os ramos do direito. O princípio da dignidade da pessoa humana, ele então se presta, como não poderia ser diferente, para todos, orienta todos os ramos do direito, inclusive o direito penal. Agora, o que nós precisamos observar neste momento é de que forma diretamente ele orienta o direito penal. Já que ele se presta para todos, nós precisamos identificar a ótica do direito penal. E no que diz respeito a isso, a primeira consideração é no sentido de que nós temos que reconhecer que o homem, o ser humano, ele é uma figura, uma entidade que antecede a própria concepção de Estado. Ou seja, o Estado vem depois do homem. A partir do momento que o Estado vem depois dessa concepção de ser humano, o Estado, de alguma forma, vai encontrar um certo limite de atuar, de intervir na vida das pessoas. O Estado precisa encontrar um limite de respeitar aquela entidade que o criou e que o antecede. E no que diz respeito às relações existentes entre pessoas e Estado, se tem uma posição, se tem uma entidade que se deve respeito absoluto por parte do Estado, que o Estado tem que respeitar, é essa condição do homem digno e que deve ser respeitado. E isso, veja bem, essa dignidade a que se refere do homem é uma dignidade ontológica, diz respeito ao próprio ser, diz respeito ao fato do homem propriamente existir, independentemente do seu comportamento. Em síntese, o Estado deve respeitar o homem pela sua condição de ser vivo, independente do que ele faça. É claro, é óbvio que nós vamos nos deparar com seres humanos que se apresentam socialmente como pessoas socialmente indignas, que para os outros seres humanos, que para as outras pessoas, que para os outros cidadãos, eles não possuem respeitabilidade praticamente alguma. Não estamos nos referindo à relação de homens entre homens, nós estamos nos referindo à relação do Estado com o seu poder de intervenção, com o seu poder de punir em relação ao homem. Nós estamos falando de uma relação vertical. E o Estado sempre vai ter que respeitar essa condição de ser humano, sob pena, vejam bem, de que se o Estado não respeitar esta condição, ele vai passar a conceber o homem como uma coisa. E aí entramos na ideia de coisificação do homem. E a partir do momento em que o Estado passa a analisar ou a enxergar o homem como uma mera coisa social, nós estamos diante de uma premissa de que não há limites para o poder do Estado. E isso é inadmissível num Estado democrático de direito, que é aquele que nos rege. Então, primeira grande característica da figura da dignidade da pessoa humana, do princípio da dignidade da pessoa humana. O homem, por mais fascínora que seja,
por mais que tenha comportamentos extremamente questionáveis, ele sempre vai guardar um núcleo indestrutível que o Estado terá que respeitar, que é a sua condição de ser uma pessoa. Nós não podemos ignorar esse fato. A segunda característica do princípio da dignidade da pessoa humana é o fato que, partindo desse respeito que se deve ao homem, esse respeito, essa dignidade, ele passa a nortear todos os demais princípios constitucionais. Percebam que todos os princípios constitucionais penais que vocês estudarem, não só esses aqui, mas eles terão duas características. Eles estarão de alguma forma respeitando o homem enquanto homem e estarão também impondo algum tipo de limite ao poder do Estado em relação a este homem que somos nós. Então, a segunda grande característica aqui é: temos que orientar, temos que moldar, vamos assim dizer, todos os demais princípios que deverão seguir essa característica. E, considerando então que o homem esteja preso, esteja solto, é digno e merece um certo respeito, na medida, obviamente, porque aqui nós não estamos em nenhum tipo de discurso de aceitar comportamentos nefastos, mas partindo da premissa, então, de que todo homem tem o direito a essa respeitabilidade, um outro princípio que é diretamente relacionado, um outro princípio que é uma consequência lógica e direta dessa dignidade da pessoa humana, é o princípio da humanidade. Agora sim, o princípio da humanidade, se já não bastasse o nome extremamente bonito que ele possui, a principal característica dele é basicamente ser a ideia da dignidade da pessoa humana, agora especificamente para aquelas pessoas presas. Para as pessoas presas. Então, se todos nós merecemos essa dignidade, as pessoas presas, de forma específica, devem ser guardadas, resguardadas em relação a determinadas circunstâncias. Como podemos começar a análise do princípio da humanidade? Vamos partir de uma análise, como é que eu posso dizer, egoísta. Vamos pensar em nós mesmos, vamos pensar na nossa segurança, vamos pensar na nossa sensação de medo, vamos pensar em as nossas famílias vivendo nessa sociedade em que estamos. Estamos fora da penitenciária, estamos vivendo a sociedade de forma livre. E o que acontece hoje nas penitenciárias nos gera algum medo. Algum não, nos gera muito medo. Nós todos somos muito preocupados com os fatos de que as penitenciárias estão tomadas por rebeliões, de que as penitenciárias possuem muitas fugas, de que as penitenciárias são tomadas de uma revolta generalizada, que essa falta de organização e de estrutura em relação a toda essa revolta acaba gerando um celeiro, vamos assim dizer, que viabiliza a verdadeira tomada do poder e a caracterização de verdadeiras facções que dominam por completo as penitenciárias. Mas o fato é que a ausência do Estado nessas penitenciárias vem de algum lugar, vem de algum momento, e podemos partir, a princípio, entre outros fatores, de que tudo começa com a própria falta do Estado em suprir aquilo que é básico para evitar esse tipo de situação drástica. Volto a repetir, a ideia aqui não é ficar passando a mão na cabeça de criminosos, a ideia não é essa. Mas prestem atenção no sentido que, se nós tivéssemos a coisa absolutamente organizada e se os direitos que são básicos estivessem preservados, muitos motivos de rebeliões, muito motivo de discórdias poderiam ser evitados, e ao serem evitados, o Estado poderia controlar melhor as penitenciárias, e nós, que estamos vivendo livres, nós poderíamos estar vivendo com um pouco menos de medo. É aquela análise teoricamente egoística que eu falei no início da explanação do princípio da humanidade. Nós precisamos pensar na segurança também de quem está fora, não só na segurança de quem está dentro.
Mas quais são essas questões básicas? O princípio da humanidade, que estabelece então o respeito que se deve ao ser humano enquanto ele está preso, ele passa por algumas premissas constitucionais que são direitos fundamentais e encontram-se todos lá no artigo 5º. E o mais básico de todos eles é o inciso 49 do artigo 5º, que diz basicamente o seguinte: é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Texto relativamente simples. As pessoas que são condenadas à privação de liberdade, elas não são condenadas, não se encontra na sentença que as condena um efeito negativo em relação à sua integridade física e moral. Vamos partir de uma premissa de que, por mais utópico que seja, que na verdade não é utópico porque é alcançável. Utopia seria aquilo que é inalcançável, mas que pudéssemos sim conferir a todo detento o resguardo de sua integridade física e moral. Detentos não seriam estocados, detentos não seriam violentados, detentos não ficariam doentes, detentos não estariam sujeitos a todos os dias ter que dormir e ter que lutar para poder sobreviver no outro dia. Vamos imaginar que isso fosse possível e que pudéssemos então resguardar essa questão, pensando nas pessoas que estão fora da penitenciária. Certamente esse índice de revolta ou índice de instabilidade que existe dentro das penitenciárias diminuiria. Então não é somente conferir a eles direitos, mas é a ideia de conferir o direito para que possamos colher algo maior, que é a estabilidade, que hoje nos falta de forma absoluta. Nós temos uma verdadeira instabilidade no tocante ao controle dessas penitenciárias. Então, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e à moral. 2. Mães presas podem amamentar seus filhos, podem permanecer com seus filhos enquanto privadas de liberdade para a amamentação. Trata-se de um direito básico derivado da própria natureza das coisas. Diz respeito a uma questão natural e nem poderia ser diferente, deve também ser respeitado pelo Estado. E por fim, o princípio da humanidade, ele se caracteriza pelo inciso 47, onde diz quais são os tipos de penas que nós não podemos constitucionalmente admitir no Brasil, procurando respeitar, vejam bem, essa ideia de dignidade da pessoa humana que busca, além do próprio respeito, a estabilidade e a segurança social. E a primeira das penas que é vedada constitucionalmente é a pena de morte. A nossa Constituição Federal veda a pena de morte. Percebam que se nós formos pensar que a dignidade da pessoa humana parte da premissa de que todo homem tem um núcleo indestrutível, que é o respeito que se deve à sua condição de ser uma pessoa, a pena de morte, por obviedade, por uma consequência lógica, é totalmente incompatível com essa ideia. Essa é a primeira premissa de se inviabilizar a pena de morte no Brasil. A segunda premissa é de que a morte, obviamente, por ser uma situação ou uma pena irreversível, ela teria que estar sujeita, em tese, a uma certeza que, infelizmente, no nosso processo penal, muitas vezes nós não temos condições de atingir. Ou seja, a pena de morte no Brasil, ela encontra um obstáculo muito grande na falência que nós temos do nosso processo penal. E a terceira grande característica que nós temos que ter diz respeito à ideia que todos nós temos daquilo que é chamado de penas alternativas. Por que eu digo isso? Hoje, nós temos a concepção de que penas alternativas no Brasil significa, a grossíssimo modo, a ideia de que você vai prestar serviço à comunidade. Não está equivocado, até porque o artigo 44 do CP estabelece exatamente isso. Mas veja, quando dos primórdios da humanidade, a primeira das grandes penas existentes era exatamente o homem matar um ao outro. Era a pena de morte. Pois que essa pena não se revelava eficaz
E o homem, evoluindo, procurou encontrar outros mecanismos para tentar evitar que os crimes acontecessem, e uma alternativa a matar as pessoas foi, por exemplo, passar a torturá-las. Ou seja, vejam, a tortura já foi um dia uma pena alternativa à própria morte. Da mesma forma que a tortura não se revelou eficaz num determinado momento social, e então passaram a encarcerar, a privar as pessoas de liberdade por toda a sua vida. E aí as prisões perpétuas se revelou uma alternativa à própria tortura. E assim, consequentemente, viemos aí ao longo dos tempos procurando alternativas. Depois da pena perpétua, viemos nos sistemas de progressões de regime, onde a pessoa fica parte presa, parte solta. E depois das progressões, tivemos aí as chamadas penas alternativas, onde até mesmo a pena privativa de liberdade é substituída por completo por uma pena privativa restritiva de direitos. Então veja que nós estamos ao longo da evolução, ao longo dos tempos, e chegamos a um determinado ponto em que de fato a coisa tem se revelado ou tem se apresentado de certa forma branda, mas vejam só a encruzilhada em que nos encontramos. Porque a partir desse momento em que no Brasil encontramos uma sociedade praticamente refém do medo, qual o próximo passo que vamos dar? Vamos dar mais um passo atrás? Vamos dar o passo atrás em começar a admitir a perpétua, admitir a tortura, ou até mesmo admitir a pena de morte? Percebam que no contexto de evolução social, isso aí seria basicamente voltar àquilo que um dia já se revelou, um mecanismo que não deu certo. E nessa questão, a pena de morte, então, ela é afastada do Brasil. Mas hoje, percebam que diante dessa falência toda do sistema penitenciário, onde nós não temos o sistema penitenciário como algo que realmente deveria alcançar ou se aproximar daquilo que é a principal finalidade, que é a ressocialização, como prevenção de delitos, como basicamente nós nos temos, na grande maioria dos casos, porque muitos casos são positivos, muitos casos dão certo, mas a grande maioria realmente não dá, onde nos deparamos com o fato de que as pessoas saem mais escoladas para o crime depois de um tempo de privação de liberdade. De fato, a sociedade, o cidadão, a pessoa, poucas alternativas tem do que realmente começar a pensar em recrudescer e começar a voltar atrás e querer muitas vezes que as pessoas morram, querer muitas vezes que essas pessoas sejam banidas, querer muitas vezes que as pessoas sejam simplesmente extraídas do contexto social. Isso se dá exatamente, essa sensação vem da impossibilidade que as nossas penitenciárias têm de poder cumprir com a sua finalidade ressocializadora ou com a sua finalidade preventiva da pena. A pena de morte no Brasil, hoje, constitucionalmente, ela está afastada, mas socialmente, feliz ou infelizmente, ela encontra-se muito viva na ideia das pessoas, por falta de uma opção de algo melhor em relação ao sistema penitenciário. Nós temos também, na mesma linha, na mesma esteira, a impossibilidade da pena perpétua, nós temos a impossibilidade, a vedação dos trabalhos forçados, nós temos a vedação do banimento e, por fim, nós temos a impossibilidade ou a vedação das chamadas penas cruéis. Apenas a título de exemplificação. Essas penas cruéis, o que é crueldade? A ideia de crueldade, porque crueldade é um instituto jurídico penal. Percebam que crueldade é uma das circunstâncias agravantes, genéricas. A crueldade também se encontra como qualificadora do crime de homicídio. Portanto, a crueldade é um instituto de direito penal. E, veja bem, é um instituto de direito constitucional porque encontra-se aqui no artigo 5º da Constituição. É vedada a crueldade das penas. E a ideia de crueldade é o quê? Infligir um sofrimento além do necessário. Percebam bem a situação e vejam como há atualmente um absoluto descompasso entre aquilo que a Constituição diz e aquilo que é a realidade dos fatos. Hoje, uma pena, uma sanção penal condenatória, transitada em julgado, de pena privativa de liberdade, portanto, a pessoa começa a cumprir a pena, inegavelmente, indissociável dessa situação, existe um mal na privação da liberdade. Já existe um mal
implícito daquele fato de que ele será privado de sua liberdade. E é esse o limite a que se encontra a sentença penal condenatória, o mal inerente a ele estar preso, a ele não estar mais livre. Agora percebam que a partir do momento que, além da própria liberdade, que já é cerceada por parte do Estado, passando o detento a dentro do sistema penitenciário se submeter a outros males que não se encontram determinados pela própria sentença, isso aí gera instabilidade. Em outras palavras, é como, não me interpretem mal, mas é como se o preso entendesse que ele passa a ter direitos em relação a querer combater aquele mal que não foi determinado ele receber. Se a sentença falou que ele não precisa ter que sobreviver, se a sentença falou que ele não tem que ficar doente, que ele não tem que pegar doenças, ele então passa por conta a gerir um próprio sistema de repelir, de coibir, de afastar aqueles outros males que fazem parte do sistema penitenciário. Isso aí gera mais absoluta insegurança. Volto a repetir nesse termo que eu gosto de usar. Isso aí gera instabilidade. Instabilidade que atinge a eles e instabilidade que atinge a todos nós. Então, num primeiro momento, vimos aí os dois princípios da dignidade da pessoa humana e o princípio da humanidade que diz respeito à dignidade da pessoa humana para as pessoas presas. Um outro princípio que é muito importante e que diretamente está afeta a essa questão prisional é o princípio da intervenção mínima, ou também chamado princípio da ultima ratio. A premissa da qual nós vamos partir basicamente é a seguinte: quando nascemos no Brasil, e devemos agradecer ao fato de que no Brasil nós nascemos livres, portanto, quando nós nascemos no Brasil, nós nascemos livres, essa liberdade ela vem de um direito constitucional. A Constituição nos assegura a todos que nós somos livres para vivermos em nosso território. E se esse é um direito constitucional, e se essa é uma premissa fundamental, percebam que o Estado, para tirar esse direito, para nos tirar essa liberdade, ele deve fazer isso no mais absoluto juízo de necessidade. Ou, em outras palavras, a liberdade das pessoas, ela só pode ser tirada quando for absolutamente necessário. E aí é que nós temos um problema muito sério no tocante à quantidade, não necessariamente qualidade, mas quantidade de pessoas privadas de liberdade quando, dependendo do caso concreto, aquilo lá não se revelava efetivamente necessário. Como é que nós analisamos o juízo de necessidade? Qualquer questão que seja necessária. Por exemplo, um rapidíssimo e curto exemplo, se eu tiver que demandar uma ação cível acima de 20 salários mínimos, abaixo de 20 salários mínimos, no juizado especial não preciso de advogado. Acima de 20 salários mínimos, eu preciso de advogado. Eu não consigo demandar. É necessário, é uma condição que sem o qual não é possível. Então prestem atenção. No que diz respeito à intervenção do direito penal, a Constituição nos orienta que a intervenção do direito penal tem que ser necessária, ou seja, ela tem que ser utilizada, o direito penal tem que ser utilizado quando não houver outra forma de se resolver o problema. É essa análise que principalmente o legislador tem que fazer quando ele vai criar tipos penais. Quando ele vai então utilizar do direito penal como forma de controle social, que não é a forma mais adequada, definitivamente não é uma forma mais adequada de se utilizar do direito penal. De todos os ramos do direito, o direito penal é o único que priva as pessoas de liberdade, é o único que tem a previsão de sanção penal privativa de liberdade. Nenhum outro ramo do direito tira a liberdade das pessoas. Não estou, veja bem, me referindo à questão de pensão de alimentos, porque aquela prisão processual tem uma outra finalidade de pagamento. Estou me referindo à sanção. O direito penal
é único e exclusivo em relação ao poder do Estado de tirar a liberdade das pessoas. É a arma mais forte, é a principal de todas as armas. E para usarmos do principal instrumento e para usarmos da mais poderosa de todas as armas, nós precisamos saber se aquele problema não pode ser resolvido de uma outra forma menos grave. Em relação ao direito penal, antes de usarmos do direito penal, nós precisamos saber se determinados comportamentos não podem ser resolvidos pelo direito civil, se determinados comportamentos não podem ser resolvidos pelo direito administrativo, que também é altamente sancionador. Vejam, senhores, qualquer tipo de problema que temos em nossas vidas, se nós temos duas formas de solução, e uma delas é mais drástica e outra é menos drástica, só que ambas são igualmente eficazes, a própria lógica nos orienta de que nós temos que utilizar de um mecanismo menos gravoso do que o mais gravoso. É essa análise que a Constituição Federal nos orienta de que nós temos que reservar o direito penal para aquilo que é absolutamente necessário. Nós temos que utilizar o direito penal quando o problema não pode ser resolvido de outra forma. Por quê? A ideia é, se a grande maioria dos problemas puderem ser resolvidas fora do direito penal, é que quando o problema for extremamente grave e realmente necessário, o direito penal venha para o que? Solucionar aquele problema. Ele precisa estar preparado, ele precisa estar estruturado para ser a solução daquele problema. Porque percebam, se nós nos depararmos com um determinado problema social, onde o direito penal não puder resolver, o direito penal detentor da mais potente de todas as armas do Estado, se ele não puder resolver, vejam, senhores, que nós estaremos diante de um problema insolúvel. Nós não temos outra opção. E para que o direito penal possa efetivamente solucionar esses problemas, ele precisa estar estruturado. Acontece que, principalmente se o nosso legislador, ao longo das últimas décadas, vem se utilizando de uma premissa de usar o direito penal para a solução de praticamente tudo, para a solução de todos os problemas. A primeira observação que se pode fazer é que, ao usar o direito penal para tudo, para todo tipo de problema social, quando na verdade uma grande maioria desses problemas poderia ser resolvido por outros ramos menos gravosos, percebam que nós estamos inchando o direito penal. Nós estamos fazendo com que a máquina do direito penal ela fique desgastada em ser utilizada para para determinadas coisas que não eram necessárias, absolutamente necessárias. E esse inchaço acaba gerando um passivo, esse inchaço acaba gerando uma desestrutura no que diz respeito a recursos humanos, no que diz respeito a equipamentos, no que diz respeito à estrutura física, ou seja, a verdade é que o nosso direito penal não comporta toda a pretensão que o legislador tem dele ter que resolver todos os problemas. Não comporta. É um equívoco. Mas por que o legislador faz isso? Infelizmente, uma das respostas, porque não existe uma resposta absoluta, mas é o fato de que muitos problemas que nos assolam, que nos aterrorizam, deveriam ser resolvidos de outras formas, mas não são por falta de uma política criminal, por falta de uma política administrativa, por falta de competência administrativa, muitas vezes, de nossos administradores, e na impossibilidade de se resolver a questão da forma adequada. Nós nos utilizamos do direito penal porque o direito penal ainda tem, na sociedade brasileira, um peso, um simbolismo. Ele ainda exerce no cidadão em geral, na sociedade em geral, a ideia de que alguma coisa está sendo feita. A ideia de que a utilização do direito penal agora vai se prestar para resolver aquele problema.
Vou dar 2 exemplos muito básicos. Quando da promulgação da Lei Maria da Penha, que tem alguns problemas técnicos, mas é uma lei que era necessária para a tutela, principalmente de todo organismo familiar, era fundamental. Mas percebam, quando da promulgação da Lei Maria da Penha, ao menos na publicidade, na propaganda governamental, o que se dizia é que a partir daquele momento as mulheres estavam seguras no Brasil. Fica difícil, para todos os efeitos, acreditar numa premissa dessa, de que uma lei vai resolver um problema social tão intenso. Nós vamos sim atingir, se tudo der certo, com muito trabalho e a longo prazo, um momento em que de fato as mulheres estarão seguras, mas definitivamente isso não vai ser com a promulgação pura e simples de uma lei, mas vai ser com um trabalho de base, uma política estrutural, administrativa e criminal bastante intensa, com efetivo. Outro exemplo, melhor dizendo, não vou entrar nem no mérito de ser contra ou a favor, porque isso é outra história. Mas vejam bem, nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente como uma das melhores leis do mundo, copiada por vários países, formalmente uma das melhores leis do mundo. E temos no Brasil um problema seríssimo do menor infrator. Como resolver esse problema? Não é simples, não é fácil, não tenho pretensão alguma de dizer que essa é uma questão simplista, muito longe disso. Mas definitivamente, os menores infratores no Brasil, que praticamente só cometem crimes graves, tráfico, roubos, latrocínios, menor infrator não comete estelionato, ou corrupção, ou falsificações. Menor infrator usa revólver. A melhor forma de se resolver esse problema definitivamente seria fazer efetivamente valer o ECA, uma vez que ele, em verdade, nunca foi efetivamente estruturado no Brasil. Então o problema que nós enfrentamos são 2. Não é no singular, é no plural, são 2. Um é a criminalidade extremamente alta dos menores infratores, em razão do segundo problema, que é a falta de estrutura para evitar isso. Mas agora que nós já chegamos num momento caótico, qual é a forma de se resolver? Percebam que a primeira, não estou dizendo que eu sou contra ou a favor, não é essa a questão, não vou entrar nesse mérito, mas percebam que a primeira questão a ser tratada é a diminuição da maioridade penal, que a princípio, legalmente, seria uma solução, quando em verdade, essencialmente, a solução para isso, ela é política, ela é administrativa. Não podemos acreditar, sinceramente, que a mera e automática diminuição vai diminuir o índice de criminalidade, assim como não aconteceu com a lei dos crimes hediondos, que também veio com a promessa de que o índice de criminalidade diminuiria e, em verdade, de 1990 para cá, depois reputada praticamente inconstitucional, hoje se percebe que os índices são todos elevados. Voltando à questão do menor infrator, vejam bem, a ideia, se isso acontecer, é nós inflarmos ainda mais o sistema penitenciário, que não tem condições, com adolescentes que se encontram totalmente desorientados, porque eles vivem uma realidade totalmente destoante daquilo que é uma realidade de convivência social. E nós vamos inchar esse sistema que já está absolutamente falido com toda uma outra categoria, uma quantidade de pessoas, onde isso, a tendência, só pode significar uma verdadeira explosão no que diz respeito à crise do sistema prisional. Não dá para enxergar de outra forma. Não tem como partirmos de outra premissa. Ao colocarmos todos numa vala comum e encarcerarmos todo esse contingente de menores juntos com os maiores, apesar da proposta prever uma separação, mas na prática não é possível acreditar que isso vai acontecer, percebam que estamos diante de uma política de mudança de lei que não se prepara antecipadamente em relação ao sistema prisional e só estamos com esse tipo de modificação contribuindo para que a explosão seja pior do que já está. Não acreditem os senhores que ao
colocarmos toda essa extensão de adolescentes no mesmo contexto prisional, da forma como o nosso sistema prisional se encontra, que nós estaremos seguros. Isso porque, uma vez inflando cada vez mais o sistema como ele se encontra, esses menores de lá ou só vão aprender mais crimes, que é basicamente o que acontece, ou de lá vão dar continuidade às suas atividades criminosas que já faziam aqui fora. Não vai mudar nada, só vai piorar. O sistema é político, a questão é política, uma mera alteração legal não vai diminuir a criminalidade. Quando eu disse que não tenho pretensão, por favor, de apresentar qualquer tipo de solução, até porque o que eu vou dizer é relativamente simplista, mas se fôssemos a grosso modo apresentar um problema, uma solução para esse problema os adolescentes têm que, numa política pública, estudar, fazer esportes e estar amparados, com uma família estruturada e amparados pela escola. É isso, não tem muito segredo. Acontece que nós, diante dessa falência de estruturarmos aquilo que é básico, estamos procurando dar uma resposta que, na verdade, só vai acentuar todos os demais problemas que já temos. Basicamente, é repetir erros. Nós precisamos resolver as coisas na base. O princípio da intervenção mínima, ele orienta, a Constituição orienta que o direito penal não pode servir como um mero símbolo que não resolve os problemas de verdade. Porque usar o direito penal dessa forma, basicamente, é iludir o cidadão. Nós não podemos acreditar que o direito penal vai resolver a nossa insegurança, porque isso aí é uma verdadeira ilusão. Então, a ideia é que o princípio seja seguido para que o direito penal seja mais enxuto, menos inchado, e sendo mais enxuto, a sua estrutura possa ser melhor, e para que quando ele realmente entrar, ele vai ter que resolver aquele problema. Hoje, deparando-se com a crise do sistema prisional, com todo esse caos de penitenciárias que, em verdade, estão superlotadas, muitas pessoas, obviamente, tecnicamente, merecem estar lá pela gravidade dos crimes que cometeram. Não vamos falar de critério social ou de critério pessoal, mas tecnicamente de critério penal, muitas devem estar lá. Mas sim, existem mecanismos de se resolver problemas de uma forma menos drástica para viabilizar que aquelas pessoas que estejam encarceradas dentro do sistema penitenciário, o direito penal penitenciário possa efetivamente cumprir a sua solução, cumprir com a sua finalidade. Para finalizar, então, esse contexto da orientação constitucional do princípio da intervenção mínima, temos que ter a ideia de que o direito penal só pode ser utilizado quando necessário, que ele seja uma estrutura enxuta, organizada, preparada para a verdadeira solução de todos os problemas. Enquanto o legislador usar o direito penal para tentar resolver tudo, tentando cada vez mais encarcerar, utilizando dessa política de encarceramento, quando o direito penal não está preparado para suportar toda essa estrutura, e principalmente quando sim existem mecanismos outros, políticos, administrativos, de solução desses problemas, porque percebam, muito do que diz respeito a essa crise no sistema prisional é o fato de que existem pessoas que encontram-se no sistema penitenciário por determinadas circunstâncias que poderiam ser resolvidas de forma eficaz de outra forma menos grave. O problema é que o nosso sistema não viabiliza essa forma menos grave. O nosso sistema não operacionaliza, ele não estrutura essas formas menos graves e que são eficientes, que são eficazes. E acaba tudo afunilando, acaba tudo sobrando para a privação da liberdade. É um contexto totalmente distorcido, totalmente arcaico e que só vai cada vez mais nos levar a um direito penal inchado, ilusório, que gera a sensação de medo e que está completamente inchado e que não cumpre com as suas finalidades. A orientação é que devemos resolver as coisas de outra forma, que seja eficaz. Temos que encontrar, temos que viabilizar o direito administrativo, o direito civil,
Temos que dar estrutura para que eles possam resolver verdadeiramente problemas, para deixar os grandes, os maiores e os mais graves problemas para que o direito penal possa resolver. Por fim, o último dos princípios que podemos comentar é o princípio da individualização da pena. O princípio da individualização da pena, ele tem 3 grandes postulados. O primeiro dos postulados, que não nos interessa diretamente, é o princípio da individualização legislativa da pena. De forma muito curta, o legislador define qual pena terá cada delito. Tudo bem. Depois temos o princípio da individualização judiciária da pena, que agora já não é mais a cominação da pena por parte do legislador, mas sim é a aplicação da pena pelo judiciário. O juiz está aplicando a pena e ele deve fazer isso de maneira individualizada. Cada réu terá a sua pena. Quem já teve a oportunidade de ver uma sentença penal condenatória, onde há nesse processo uma pluralidade de agentes, pode perceber no dispositivo que nós temos a pena de José, a pena de João, a pena de Marcos. Por que isso? Porque o sistema de dosimetria, o sistema trifásico de dosimetria da pena, ele deve ser aplicado de forma individualizada para cada um daqueles réus. E pode até ser que, coincidentemente, aqueles réus tenham a mesma pena pelo fato de terem cometido o mesmo crime. Mas isso é uma mera coincidência, porque considerando as particularidades, as circunstâncias de caráter pessoal, mesmo tendo as pessoas cometendo o mesmo crime, as penas podem ser diferentes, conforme as circunstâncias de cada uma das pessoas. E por fim, nós temos a chamada individualização executória da pena, onde o cumprimento da pena vai depender também de forma individualizada do comportamento de cada apenado. Exemplificando, se nós temos um processo onde cada um dos réus, 3 réus, eles coincidentemente receberam a mesma pena de 10 anos. Um roubo com causas de aumento de pena. Eles receberam uma pena de 10 anos. O fato de terem recebido a mesma pena, eles podem entrar no mesmo dia na penitenciária, mas não significa que vão sair no mesmo dia, porque o cumprimento da pena vai depender, a quantidade, a forma do cumprimento da pena vai depender do comportamento de cada um desses réus. E aí, uma vez lá dentro, uma vez vivendo aquele sistema, cada comportamento vai influenciar nesse cumprimento. Infelizmente, muitas vezes, e temos penitenciárias modelo, nós não podemos generalizar, temos muitas penitenciárias boas e modelo. Infelizmente, na grande maioria, elas não oportunizam que a pessoa de fato possa cumprir de maneira adequada, porque nesse contexto de sempre ter que sobreviver, desse contexto de sempre ter que se defender, as faltas acontecem, ele acaba tendo comportamentos que são reputados ilícitos, ele acaba tendo comportamentos que vão acabar prejudicando o seu cumprimento de pena, e aí cada um, conforme o seu comportamento, terá progressões, terá regimes de progressões diferenciados. Esse princípio da individualização executória da pena é tão importante que, em 2006, por ocasião de um julgamento histórico do STF, foi exatamente ele, o princípio da individualização executória da pena, que culminou na grande derrocata da lei dos crimes hediondos, no que diz respeito àquilo que ela tinha de mais grave, que era aquela previsão original da lei dos crimes hediondos que dizia que as pessoas, os condenados, deveriam cumprir a pena em regime integralmente fechado. Se ele foi condenado a 10 anos, ele entra um dia e só vai sair 10 anos depois. Essa era a previsão original de 1990 da Lei dos Crimes Hediondos. Pois que em 2006, por meio de uma decisão histórica do STF, utilizando-se do princípio constitucional da individualização da pena, nós temos que considerar que cada um terá que ter individualizado o seu comportamento para definir quando é que ele vai sair, para que então ele possa ter os benefícios inerentes à progressão de regime. E nós não podemos generalizar aquilo que tem que ser individualizado, nós não podemos generalizar que todos vão cumprir da mesma forma, independente do comportamento que eles têm dentro da penitenciária. Por fim, para finalizar esse módulo, um módulo bastante teórico,
Vocês terão a oportunidade de se depararem com vários módulos de ordem mais prática. A ideia deste era ser um módulo mais teórico. Temos que toda essa falência, então, do sistema prisional deriva de vários fatores, mas certamente um deles é o descumprimento de certas premissas constitucionais. Primeiro, a Constituição nos diz que, pela dignidade da pessoa humana, o Estado tem que respeitar um núcleo indestrutível que é a dignidade do homem enquanto ser humano. A partir do momento que o Estado passa a considerar o homem como coisa, penso a princípio, posso até um dia mudar de ideia, mas penso a princípio que não será possível viabilizar a melhoria do sistema prisional se nós ignorarmos o fato de que o homem é um ser humano. Essa falência nunca vai acabar. Em relação ao princípio da humanidade, uma vez presos, se nós conferimos aos presos aquele direito que é o mínimo, ele menos motivo terá para se revoltar ou para se insurgir contra o sistema. E quanto menos motivo ele tiver para se insurgir contra o sistema, mais seguros nós, que somos cidadãos livres, estaremos. Então, o princípio da humanidade, não só para conferir aquela pessoa presa, aquele cidadão preso, não só para conferir a ele o respeito à sua integridade física e moral, mas principalmente para que isso gere o efeito de estabilidade do sistema. Na intervenção mínima, o direito penal tem que ser utilizado quando necessário. É incoerente, é ilógico utilizar o direito penal encarcerando ou privando as pessoas de liberdade, quando, em verdade, era possível verificar uma solução eficaz e menos gravosa para o problema. A questão é que, infelizmente, o Estado, de tão inchado que se encontra, não está em condições de oferecer outra oportunidade adequada no lugar da privação da liberdade dessas pessoas. E, por fim, em relação ao princípio da individualização executória da pena, uma vez encarcerado, uma vez privado de liberdade, custodiado pelo Estado, sendo conferido premissas legais, e essas premissas sendo devidamente cumpridas, ou seja, o Estado cumprindo com seu papel e o preso obedecendo, uma relação de estabilidade se caracterizará. E, enfim, pode-se dizer que vamos nos aproximar aí em alguma estabilidade no tocante à relação do Estado, ao preso e à sociedade. Basicamente eram essas as premissas constitucionais. Outros princípios existem e devem ser estudados. Muitas outras questões de direito prisional dizem respeito à falência do sistema, mas para finalizar, penso que para queremos consertar ou queremos resolver qualquer coisa, a primeira premissa da qual devemos partir é aquilo que a Constituição nos diz. Boa sorte aos senhores, conquistem seus objetivos e muito obrigado pela oportunidade de participar desse evento.